Olha só, pessoal, o grau do desespero da mídia de esquerda e da esquerda como um todo com relação à questão da taxa de juros, né? Você sabe muito bem que o governo do Lula precisa, porque precisa, a qualquer custo, abaixar essa taxa de juros para eles fazerem aquela política econômica típica dos governos petistas, aquela coisa desenvolvimentista dos juros baixos, fomentando o crédito, fomentando o consumo, que nós bem sabemos. Quem conhece bem a escola austríaca de economia sabe que não se cresce uma economia, não se faz uma economia rica, pujante, saudável, com consumo, mas sim com poupança e posterior produção, não é? Então o governo do PT sempre parte para esse lado do consumo, que faz aquele velho conhecido voo da galinha, que nós sabemos muito bem como é que é. A economia sobe no determinado momento aí, por um período, depois ela cai abruptamente, como aconteceu nos tempos da Dilma, não é? Mas então estamos vendo um alinhamento desse pessoal aí de esquerda, seja a grande mídia, especialmente a mídia mais alinhada com o PT, aqueles pasquins típicos da esquerda brasileira midiática, né? Trago aqui, por exemplo, uma reportagem que saiu na Brasil 247, que vai ser o argumento deste meu vídeo aqui, e também opiniões de outros políticos que nós veremos aqui. Qual é o objetivo desse pessoal? Pressionar para que haja uma redução da taxa de juros na próxima reunião do Copom, que vai ser agora dia 21 de junho, né? Então, a reunião está se aproximando, esse pessoal já está se arquitetando para, de fato, fazer uma pressão, fazer um lobby, para ver se a coisa realmente muda nessa reunião aí, e se o Campos Neto cede um pouco nesse sentido. Então, vamos dar uma olhada aqui no grau do desespero da esquerda e conversar mais uma vez sobre a taxa de juros e sobre o Campos Neto em si, que tem se mostrado muito forte, muito resiliente nesse sentido. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Mas então, olha só o que o pessoal do Brasil 247 trouxe aqui para falar a respeito da taxa de juros, pedindo redução dessa taxa aí, da taxa Selic, na próxima reunião do Copom, né? O título é o seguinte: internautas cobram redução de juros e Roberto Campos Neto é massacrado nas redes. Então você imagina aí que tem havido aí uma enxurrada de vídeos na internet criticando o Campos Neto, uma enxurrada de tweets, né, falando mal do presidente do Banco Central, pedindo redução da taxa de juros. Foi parar no Trend Topics esse assunto aí. Você espera algo nesse sentido aqui, para eles trazerem uma reportagem dizendo que ele foi massacrado nas redes e que os internautas estão cobrando aí uma redução na taxa de juros. E aí eles citam aqui como subtítulo, né, Arthur Lira e Campos Neto, inimigos do Brasil, as duas bombas deixadas por Bolsonaro, escreveu um internauta. Um internauta só, olha só que coisa. E aí você começa a ler essa reportagem, que é muito curta aqui da Brasil 247, para ver qual é a repercussão dessa cobrança na internet sobre o Campos Neto, né? Então eles trazem aqui: internautas criticaram o presidente do Banco Central e cobraram a redução da taxa Selic, taxa básica de juros. No Twitter o assunto chegou ao Trend Topic, um dos temas mais comentados no dia 18. E aí o que eles fazem para fundamentar isso? Eles trazem 3 tweets aqui. 3 publicações no Twitter para mostrar como o povo está bravo com o Campos Neto. Olha só que coisa. O primeiro tweet trazido por eles é desse senhor aqui, Carlos Santos, que ele diz, aquele que é citado no subtítulo, que são duas bombas deixadas por Bolsonaro para sabotar a política e economia do governo Lula. Teve incríveis 92 retweets, 211 curtidas. É um sucesso, assim, viralizou totalmente, né? Mas não para aí, eles citam outros 2 tweets aqui, 2 postagens, um feito pela senhora Luciana de Mello, né, dizendo o seguinte: gente, se vocês querem protestar, protestem contra Campos Neto, o Banco Central e o mercado financeiro. Ela está respondendo aqui ao Helder Salomão, que pediu para fazer uma marcha nacional contra os juros do Banco Central aí do Bolsonaro, supostamente, como ele coloca aqui, né? E ela disse para protestar então contra o Campos Neto, o Banco Central e o mercado financeiro. O PT está chamando atos pela queda dos juros contra as tentativas de sabotagem da Faria Lima ao governo Lula. Vão no perfil da Glaze e confiram. Olha só que coisa assim totalmente orgânica, né? Uma coisa espontânea, e teve incríveis 5 retweets e 11 curtidas até o momento deste vídeo, 96 visualizações, um sucesso total, uma coisa assim bastante relevante, né? E o terceiro tweet mencionado
é este aqui de um muito relevante perfil chamado Fala Chupetinha, né, uma coisa assim muito classuda, uma coisa de classe, né, dizendo o seguinte: Campos Neto é comparado com um cavalo de Troia, comparado com um cavalo de Troia, né, comparado a um cavalo de Troia seria o certo, né, que foi implantado no Banco Central. Precisamos nos livrar desse infiltrado para o Brasil deslanchar. Precisa se livrar dele de que forma, hein? O que você está sugerindo aí, meu amigo Chupetinha? Qual que é a sua sugestão nesse caso aí? Fiquei curioso para saber mais detalhes disso aí. Mas essa publicação dele aqui teve incríveis 5 retweets e 37 curtidas, assim, um sucesso fenomenal. Então dá uma olhada nessa história. O pessoal do Brasil 247 teve coragem de fazer uma publicação no site deles, uma notícia dizendo que o Campos Neto está sendo massacrado nas redes sociais, e o máximo que eles conseguiram colocar para evidenciar esse argumento deles foram 3 publicações que não tem qualquer relevância no Twitter, em qualquer rede social. Ninguém viu isso aqui, ninguém levou a sério essas publicações. Essa aqui da Luciana de Mello, inclusive, parece um negócio muito bem arquitetado com o pessoal do PT mesmo, né? Ninguém faz isso aqui, ninguém fala dessa forma assim, vão no perfil e confiram. Não, você mostra, tira um print, publica no seu Twitter, coloca ali um fio fazendo a menção à postagem original, enfim, não é assim que funciona a coisa. Então não são internautas cobrando redução de taxa de juros, não estamos vendo isso aqui acontecendo. É uma forçação de barra deles para tentar passar uma narrativa, tentar forçar a barra no sentido de fazer lobby para a questão da taxa de juros aí, que vai ser votada, né, em breve lá pela reunião do Copom, conforme eu disse, dia 20 e dia 21 de junho, está chegando perto já, e é por isso que o pessoal está em polvorosa. Mas não apenas esse pessoal do Brasil 247, que é um pasquim petista. A gente sabe muito bem, não é um jornal sério, não é um veículo de mídia que deve ser levado a sério, que deve ser levado em conta. É um pessoal aí baba-ovo do Lula no final das contas, e um bando de mentirosos, como nós podemos ver aqui nessa notícia, né? Mas não apenas de mídia esquerdista vive o lobby contra as taxas de juros. Também o senhor Randolfo Rodrigues, aí, o senador, líder do governo no Congresso Nacional, né? Que por sinal está sem partido atualmente, uma coisa interessante, né? Mas enfim, ele também está fazendo lobby contra isso aí. No primeiro momento ele fez um tweet também, aí sim falando no Twitter, dizendo o seguinte, ele publicou no dia 16, né? Estou gravando isso aqui no dia 18, provavelmente vai ao ar no dia 19, nas vésperas da reunião do Copom, então acredito que a coisa vai estar ainda no prazo. E aí ele disse o seguinte: a economia começa a decolar, crescimento do PIB acima do esperado, inflação em declínio, dólar em baixa. Dólar em baixo, tá? Será que isso aqui depende do governo Lula, né? Pois é. Juros futuros em queda e desemprego reduzindo. Resta remover o entulho da taxa básica de juros estratosférica de Roberto Campos Neto. E aí ele cita aqui a lei do Bacen, a lei que determina quais são os critérios para possível remoção de um presidente do Banco Central, e ele diz aqui que o presidente poderá ser exonerado quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da instituição. E aí fica a pergunta, né? Será que essa inflação em declínio não se deve aos juros altos colocados pelo Banco Central? Será que isso aqui não representa justamente que ele tem um desempenho suficiente na presidência do Banco Central, né? Uma coisa meio contraditória. E aí, no pronunciamento que ele fez ontem, dia 17, sábado, o Randolfo Rodrigues disse que o presidente aí do Banco Central, Campos Neto, é um resquício bolsonarista. Olha só que coisa. Ele disse o seguinte, né? Só falta agora o resquício bolsonarista lá no Banco Central, o tal do Roberto Campos Neto, começar a baixar a taxa de juros que ninguém segurará este país, né? Olha que coisa. Iremos crescer, sobretudo, para dar dignidade aos brasileiros. Estamos falando, claro, daquela questão do consumo inflacionado que eu citei anteriormente, que é a tônica de todo o governo petista. Crescer a economia, um voo de galinha, com base apenas no aumento do consumo, não com base no aumento da produtividade da economia. O fato, porém, é que alguns agentes financeiros, ou muitos agentes financeiros, prevêem que a taxa vai ser mantida nessa próxima reunião. Já se prevê sim que ela esteja menor no final do ano, haja um corte na taxa de juros, mas não é nada parecido com o que o PT quer no final das contas, né? Ou o Santander tem projeta uma queda um pouco maior, o UBS aqui uma queda um pouco menor, e para o pessoal da UBS aqui, por exemplo, 9% até setembro de 2024. Então gastaria aí um ano e alguns meses para chegarmos nesse patamar de 9%, que não é baixo também no final das contas.
contas, mas é abaixo dos 2 dígitos, que é um sinal até psicológico no final das contas, né? Mas aí vemos então, por diversos setores do governo petista, a mídia aliada, os senadores e tudo mais, uma forçação de barra, um lobby, para que de fato seja reduzida a taxa de juros na próxima reunião do Copom. Conforme eu falei anteriormente, o senhor Campos Neto está se mostrando muito forte, muito resiliente face às contínuas pressões que ele tem sofrido por parte do governo PT, tem sido ofendido pelo presidente da República, por vários políticos, por vários sites, mas ele está tocando o barco a si mesmo, está fazendo valer a autonomia do Banco Central, né? Até porque o que eles vão fazer para diminuir essa taxa de juros na marra? Tirar ele de lá eles não podem, senão eles teriam feito isso já. Vão entrar com uma ação de inconstitucionalidade no STF, que seria o único caminho que eles teriam para fazer alguma coisa aí, né? Porque é só assim que eles conseguem, de fato, os objetivos dele, que apelando para o tapetão do STF, não tem muito o que fazer nesse sentido, então o Campos Neto mantém-se firme nisso aí. Aproveitemos dele enquanto o Lula não indica o seu sucessor, porque quando isso acontecer, meu amigo, a farra dos juros vai estar novamente instaurada aqui no país. Mas e o que você achou dessa notícia do Brasil 247, mentirosa, falsa, equivocada? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.